podemos observar ao longo da história uma marca, algo que influenciou tremendamente a população, uma influência que trouxe aos quatro cantos da terra um império que deixou marca, que deixou a sua história, mas que ela foi vencida através de um relato de uma pessoa, de um homem que ficou conhecido como o Filho de Deus, Jesus Cristo. 300 anos após a sua morte e ressurreição, sua palavra se expandiu aos quatro cantos da terra. E isso o Império Romano já havia alcançado e se expandido a 30% da população territorial. Hoje equivale a 22 países atuantes. Então Constantino, já em 325 depois de Cristo, depois dessa cena marcante, ele resolve reformar esse império, reformular esse império, porque ele percebeu que os ensinamentos de Jesus havia se expandido tamanhamente que estava prejudicando o seu império. Então ele aderiu à crença de Jesus em seu império, tornando agora o império não mais político no seu regimento, mas agora um império religioso politizado. Agora, a doutrina do império, a religiosidade do império, agora tinha uma nova forma de manipular o povo através dos ensinamentos de Jesus. Modificaram tamanhamente esses ensinamentos, esses dogmas que eles formularam, veio trazer uma cena marcante no povo, na igreja, e isso se enraizou, se impregnou. Isso ao longo das décadas, ao longo das gerações que vinham crescendo, ia se enraizando em sua cultura, em sua crença, em sua forma de enxergar como era Jesus. E agora eles começaram a dar um novo sentido, a modificar a fachada da igreja. A igreja primitiva agora passou a ser chamada de igreja católica. A palavra católica, no grego, por influência grega ao império, deu esse nome, que significa universal, pois ela iria atingir os quatro cantos da terra, aonde esse império alcançou. Então, o império agora dominou, veio como uma luva ao caos, transformando agora a rivalidade em aceitação
politizada dentro da religião. Agora então foi impregnado na cultura judaica, na cultura da igreja, o deus Mitra, simbolizado pelo deus Nimrod, o deus Sol romano, onde podemos até estudar e observar no vídeo anterior, nos 2 vídeos anteriores, o ocultismo da árvore 1 e 2. Então agora começou a cultuar a esse novo Deus, ao Deus Mitra, simbolizado por Nimrod, que ele era englobado ao Deus Sol e a Vênus. Vênus agora passou-se a ser denominada como a deusa Ostarete, que era a deusa da fertilidade. Ostarete, a sua imagem, ela tinha 2 chifres em sua cabeça, que segurava um ovo, e seu corpo despido trazia a sua cabeça olhando para um coelho, e sua mão apontava para o mesmo, simbolizando a fertilidade da vida. Então passou-se a cultuar esses deuses em comparação à morte e ressurreição de Cristo, que simbolizavam a remissão dos pecados da humanidade. Então foi incorporado isso na igreja. E ao longo dos tempos, muitos veio cultuando esse Deus de forma religiosa por causa do Império Romano, onde muitos, aqueles que não aderissem ao mesmo, seriam exilados do Império, seriam excomungados da igreja, ou até mesmo, a depender do caso, seria morto, ou em crucifixão, ou na fogueira santa, como era chamado, nomeado pelos romanos. E então esse culto era dado no primeiro solstício do último período da primavera. Hoje nós temos no relato histórico que a data que se comemora a Páscoa, ela se dá no outono para nós brasileiros, para nós, na nossa nação. Mas essa mesma data é comemorada no Oriente Médio, hoje, na primavera, no solstício da primavera. Isso porque o governo do Império Romano veio se espalhar e essa cultura veio se impregnar na igreja. Mas nós sabemos hoje que a verdadeira Páscoa não é essa. A verdadeira Páscoa é aquela que foi denominada e dada por Deus ao povo que era escravizado, a um povo que estava sofrendo pela escravidão e foram libertos, porque Deus ordenou que matasse um cordeiro, um primogênito, e seu sangue fosse aspergido nos umbrais da porta, e que se reunissem em família nas suas casas, para que seus primogênitos fossem poupados, e assim eles foram libertos da escravidão. O verdadeiro sentido da Páscoa é celebrar a morte do Cordeiro
de Deus, com o seu sangue cobrindo a nossa família, os nossos lares. Aqui no livro de Êxodo, capítulo 20, no versículo 3, vai nos dizer o seguinte: não terás outro Deus diante de mim. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.